Era eu e meu irmãozinho mais novo em casa, que crescemos com os meus pais, que viviam uma vida de casal por um determinado momento. Nós tínhamos uma família, uma vida constituída, que não faltava nada pra gente, até os meus pais começarem a se dar muito mal. Eram muitas brigas, muito desentendimento, era muita desavença, era muita conversa. E tudo isso causava, né, um atrito entre os dois. E quando eu fiz 8 anos de idade, ambos decidiram separar. A minha mãe já tinha a minha irmã mais velha, que é filha da minha mãe com um outro rapaz, né? E quando eles se separaram, minha mãe decidiu que iríamos lá para o estado onde essa minha irmã morava, um estado diferente do nosso. Como a minha mãe não tinha condição de cuidar de mim, do meu irmão mais novo, então ela chegou em mim e falou: vocês têm que decidir. Um fica com o pai e o outro fica com a mãe. Como eu era muito grudada na minha mãe e o meu irmão muito grudado no meu pai, meu irmão ficou com o meu pai e eu fiquei com a minha mãe. Eu lembro que meu pai ainda levou a gente até outro estado, ajudou a gente a se mudar, deixou a gente lá e depois ele voltou para a cidade dele. Quando nós nos mudamos, era uma condição muito diferente, porque primeiro, né, a qualidade de vida tinha mudado, os meus pais se separaram, então a vida que a gente carregava já não era mais a mesma. Minha mãe, ela começou a se transformar como pessoa. Tudo aquilo que a minha mãe era, ela foi mudando. Eu, com 8 anos, apesar da minha idade, sempre tive uma maturidade muito grande. Então eu via algumas atitudes da minha mãe e eu não concordava. Então, por exemplo, a minha irmã mais velha, na época, ela estava com 15. E minha mãe, ela começou a beber muito. Ela começou a comprar cerveja, todo dia ela bebia. E aí, de repente, ela começou a passar para cachaça, né? Então, das cachaças ela tomava dose, e ela comprava pinga, e aí ela começou a se tornar uma pessoa mais agressiva, uma pessoa distante, uma pessoa que começou a andar com as amizades que não prestava. E aquilo para mim era muito decadente. Ver a minha mãe, né, da idade que ela tinha, nova como ela era, jogando a vida dela no lixo. Ela tinha um futuro bom pela frente, né? Porque ela estava separada do meu pai, né? Mas eu não conseguia entender como que aquela mulher que eu cresci até os meus 8 anos, que era basicamente certinha, sabe? Tinha uma estrutura emocional diferente, um comportamento diferente, ela era diferente. Ela se tornou outra. Quando ela separou do meu pai e começou a tocar a vida sozinha, ela começou a mostrar uma outra versão que a gente nunca tinha conhecido. E o pior é que ela bebia pra caramba. E às vezes, quando eu ia falar com ela acabava falando pra eu não encher o saco dela, que se eu enchesse o saco dela demais, ela ia me mandar pra morar com meu pai. E aquilo era muito doloroso pra mim de ouvir, sabe? Tipo, aquela situação era muito dolorosa de ouvir. E já teve vezes, assim, de eu tentar falar, minha irmã também não me dá ouvidos, é como se eu não conseguisse ser ouvida ali. Mas até aí, meio que tudo bem. As coisas começaram a piorar quando minha mãe começou a se envolver com homens. Que ela começou a se envolver todo dia com um homem diferente. Então, ela aparecia com um cara, aí de repente ela tava com outro, aí no outro dia ela levava outro homem, e aquilo me confundia muito. Eu era uma criança de 8 anos, apesar de eu sentir que eu tinha uma maturidade, entendimento do que estava acontecendo, tipo, tinha discernimento do que estava rolando dentro da minha casa. Eu sabia que não era certo e que aquilo não era legal, e a minha mãe estava numa situação cada vez mais decadente, e foi quando eu comecei a sofrer bullying na escola. Por quê? Porque como a cidade não era tão grande e a minha mãe, ela acabava nos bares bebendo, bêbada, ficando com os caras, os meninos da escola acabavam falando que eu ia ser igual a minha mãe, que eu não ia prestar, que minha mãe era uma vagabunda, né? Ela falava coisas assim. Então, isso me doía muito. Doía lá na minha alma, né? Eu ficava extremamente revoltada. Então eu fui crescendo, ficando revoltada com toda a situação, de me xingarem, de ver minha mãe bêbada, de minha mãe, ela também começou a fumar, e aí ela começou a fumar muito, né? E ela começou a fumar drogas, e aí ela começou a uso de álcool em excesso e ficar com homens em excesso. Minha irmã de 15 anos ia com ela, bebia também, entendeu? Então eu ficava muito sozinha, eu acabava ficando sozinha, porque minha irmã vivia a vida dela, né? Minha mãe vivia a vida dela. Até que a minha mãe começou a se envolver com um cara. Que assim, na primeira vez que eu vi ele, meu santo já não bateu com o dele. Eu já olhei e falei, sabe aqueles caras que tem jeito de homem ruim? E ele era, né? Eu, no meu modo de vista, ele não era um cara tão bom assim, mas fazer o quê? Minha mãe tava ficando com ele, só que ele era casado. O que me admirava, porque a minha mãe, ela sempre foi aquele tipo de mulher de nunca ser inadmissível ter um relacionamento com um homem casado. Ela sempre falou isso, ela sempre teve esse pé no chão, né? De não se envolver com esse tipo de gente, nem se tornar esse tipo de mulher. Esse cara, pasme, tinha 6
filhos. Ele tinha 6 filhos. Inclusive, o filho mais novo do cara que estava namorando a minha mãe tinha 6 meses de vida. Aí eu fico pensando, né? E direto, aquela ex-mulher dele, de certo, tinha uma dependência emocional, né? Porque tava vendo ele com a minha mãe, eu tenho certeza que ela sabia da existência da minha mãe. Então essa situação me deixava magoada em pensar que a minha mãe tinha colocado a nossa família nessa situação, se envolvendo com aquele tipo de homem que tava com outra família, né? E aquilo me deixava cada vez mais revoltada. Só que eu tentava me sobressair, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre imaginei que aquilo não seria o que eu gostaria pra mim. Até que teve um dia que, assim, meu padrasto, ele não gostava de mim, ele implicava comigo, ele brigava comigo, ele, tipo assim, não fazia coisas pesadas, mas ele dava pra ver que ele queria ter o controle ali da situação, entendeu? Até que teve uma vez que não tinha, foi assim, meu padrasto saiu de casa pra ir na casa da mãe dele, e aí ele falou pra minha mãe que o primo dele ia lá pra casa pra poder dormir lá em casa, porque não tinha lugar na casa da mãe dele pra esse primo ficar, porque a casa lá da mãe dele era pequena, a nossa casa era maior. Beleza, ele chegou lá. Ele tinha uns 25 anos de idade. Ok, eu tava brincando na rua, uma criança, né? Aí eu já tava mais ou menos com uns 10 anos de idade já. Eu já não ia de jeito nenhum com a cara do meu padrasto, então quando eu olhei pra cara do sobrinho dele, eu também não gostei de jeito nenhum, foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu desfazia de um, eu desfazia do outro. Não dava muita atenção, não dava muita moral, não ficava muito perto, né? Até porque eu não era boba, eu tinha também noção de que não era saudável ficar perto de homens, essas coisas. E aí, beleza, eu tava brincando na rua, eu lembro que eu entrei em casa pra beber água junto com um amigo pra voltar pra rua pra brincar. Quando eu entrei dentro de casa, minha irmã gritou do quarto dela assim, porque a minha irmã, ela tinha recebido um dinheiro do pai dela, que se não me engano era R$ 350, que era pra ela comprar passagem de ida e de volta pra ir lá visitar o pai dela, mas os 350 dava pra comprar passagem de ida e de volta e ainda sobrar um dinheirinho. Então minha irmã tinha ido em casa pra pegar esse dinheiro pra poder comprar um cacho de cerveja, entendeu? Comprar cerveja. E aí eu tava tomando água e ela gritou do quarto pra minha mãe assim: Mãe, você viu meus R$ 350? Minha mãe pegou e falou: Não, procura direito, tava aí. E aí ela: Não, mãe, não tá aqui. Minha mãe pegou e convocou a casa inteira e falou: Ai, como assim que o dinheiro sumiu? Ele tava aí, eu vi ele agorinha. E aí começaram a caçar esse dinheiro na casa inteira. E procura dentro do guarda-roupa, procura debaixo da cama, procura em um lugar, no outro, e todo mundo começou a procurar. E aí foi a minha mãe, o meu padrasto que tinha chegado, a minha irmã, o sobrinho do meu padrasto que estava lá em casa, eu e até o meu amiguinho que tinha entrado para tomar água lá em casa também estava procurando. E a gente procurando, e eu com a criança de 10 anos, eu tava na saga, né, criança, competição, de eu achar o dinheiro porque eu queria, né, levar esse reconhecimento, talvez eu queria que, tipo, que legal, você achou, ter aquele mínimo de atenção que uma criança, toda criança gostaria de ter. De repente, lá no balcão da cozinha, num lugar bem explícito mesmo, tinha uma jarra. E o dinheiro estava dobrado debaixo da jarra. Eu peguei e gritei, já falei, né? Achei, na maior felicidade do mundo, que eu tinha achado esse dinheiro. Quando eu mostrei, minha mãe falou assim, ué, mas como é que você achou esse dinheiro? Se eu acabei de procurar aqui e o dinheiro não estava aqui. E aí eu peguei e falei, mas não sei, o dinheiro estava aqui, eu levantei a jarra, tava... Não, mas eu olhei 2 vezes aqui, o dinheiro não estava aqui, de repente o dinheiro apareceu? Foi você que pegou o dinheiro da sua irmã? Eu falei, mãe, não foi. Ela falou, você vai pro seu quarto agora, você tá de castigo, sua ladra. Nossa, aquilo partiu meu coração em tantas partes, eu não queria ir, eu falei, não, eu não roubei, não peguei nada de ninguém. E aí meu padrasto me catou pelos meus cabelos e me arrastou e, tipo, me jogou no chão, assim, sabe? Ele apontou o dedo bem na minha cara e falou que eu tava de castigo pra eu aprender a nunca mais roubar nada de ninguém, sabe? Tipo, me deixaram ali. Eu fiquei tão revoltada que na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu ter ficado de castigo por uma coisa que eu não fiz. E aí minha mãe começou a falar pra mim que ela só ia me tirar do castigo se eu assumisse que eu que tinha roubado dinheiro. E eu falava pra ela, como que eu vou assumir um dinheiro que eu não peguei? Por que que eu ia roubar a minha irmã? Gente, não faz sentido eu roubar a minha irmã. Não faz sentido eu roubar a minha irmã e depois eu achar o dinheiro que eu roubei. Tipo, não fazia sentido nenhum na minha cabeça aquela história. Mas acaba que a minha mãe me disse que eu não ia sair do castigo e eu acabei pensando, né, que seria mais viável eu assumir uma culpa que não era minha, eu assumi que fui eu que peguei o dinheiro, mesmo me doendo lá no meu coração e na minha garganta de falar uma coisa que eu não fiz, só para eu poder sair do castigo, porque eu percebi que se eu não assumisse, ela não ia me deixar sair, sabe? Não ia deixar eu fazer minhas coisas. Então eu preferi assumir. E, tipo, eu assumi essa culpa. Daí pra frente, a visão, não só que a minha mãe, mas que todo mundo da família começou a ter de mim foi estranho. A minha irmã,
ela nunca mais confiou em mim. Ela nunca mais, sabe? Tipo, confiou. Ela acredita até hoje que fui eu que peguei esse dinheiro dela, sendo que não foi, na minha cabeça. Ou foi meu próprio padrasto que mexeu no dinheiro dela, ou foi o sobrinho dele que estava lá em casa, que era uma pessoa estranha, que era uma pessoa que nunca foi lá. Era muito mais viável ele ter sido o ladrão sabe, e ter colocado o dinheiro lá quando viu que perceberam isso e ter deixado a acusação em cima de mim do que eu, de fato, ter feito isso, né? Então, eu fiquei muito abalada com toda a situação. Depois de um tempo, eu percebi que era mais saudável eu morar com meu pai pegou e me buscou. Atualmente, eu moro com meu pai, muito magoada com a minha mãe. Recebi um cargo e um trauma mesmo de roubo. Eu não gosto que as pessoas falem, brinquem com isso ou coisas do tipo. Eu não gosto que me acusem. Eu tenho pavor de acusação sem provas, porque realmente isso me desencadeou uma personalidade que não me pertence. As pessoas, a visão que minha mãe, que minha tia, que meu padrasto, que minha irmã tem de mim é totalmente distorcida, não sou eu, e é isso que mais me magoa. É saber que eu não consigo ter a confiança e a credibilidade da minha mãe, que ela preferiu acreditar que fui eu que peguei o dinheiro do que tentar olhar para a realidade do que estava acontecendo e entender que poderia não ter sido eu, sabe? Eu falei que não tinha sido eu, ela poderia tentar me escutar e tentar entender quem realmente foi, mas para ela era mais saudável e mais viável ela realmente me culpar, deixar com que eu carregasse essa culpa e resolver o problema de toda a situação. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Cara, essa história tem vários pontos, né? Primeiro, nitidamente, isso é muito bizarro, já passei por isso também, né? Bem resumidamente, sumiu uma coisa da casa de um amigo, a gente procurou, ele ligou pra algumas pessoas meio que ameaçando essas pessoas, falando, porque vocês vieram na minha casa, será que vocês não pegaram? Eu acho bom vocês acharem, porque senão, se eu descobrir que foi vocês, o bagulho vai ficar doido, que não sei o que e tal, tipo, meio que ameaçou as pessoas. Aí, em um segundo momento, quando a poeira baixou, né, que ele esqueceu do que aconteceu e meio que aceitou que ele foi roubado, ele convidou outras pessoas que ele acreditava que eram pessoas confiáveis e aí, do nada, o que ele tinha perdido apareceu. E quem encontrou fui eu, sabe? Só que como era uma coisa muito distinta pra mim, eu nunca mexeria naquilo, não era nem do meu conhecimento, né, eu nem sabia o que era, o que tinha sumido, eu só gritei, falei, vem aqui, olha que estranho, o que acabou de aparecer aqui? E, tipo, as pessoas ainda estavam lá. Aí ele pegou o que tinham roubado dele, levantou e falou pra galera, falou, foi algum de vocês que estão aqui, saiba que, né, isso aqui pra mim foi a prova de Deus, porque eu tinha pedido pra Deus me trazer de volta e tal. Então, foi muito doido, e aí ele meio que brigou com todo mundo que tava ali, e foi entendido que alguma daquelas pessoas tinha roubado e depois, numa outra oportunidade, tentou devolver. Mas acabou que eu que encontrei, sabe? Então, na minha cabeça, é muito certo que uma terceira pessoa poderia ter roubado e poderia ter se arrependido e colocado ali. É muito, muito triste, porque na maioria das vezes as crianças carregam a responsabilidade das coisas, né? Derramou uma água, não tem quem culpar, culpa a criança. Sumiu, quebrou alguma coisa, não sabe quem foi o culpado? Foi a criança, né? Tudo é culpa das crianças. E eu sinto que essa mãe, ela foi mais no automático, porque ela não quis enfrentar a realidade de culpar uma terceira pessoa que seria esse sobrinho. Talvez isso dificultaria o relacionamento dela com o marido dela, talvez ela traria brigas para dentro de casa acusando essa pessoa, talvez ela não teria conseguido o dinheiro de volta se ela tivesse feito essa acusação. Não sei, mas de certa forma ela preferiu se defender, né, do relacionamento dela do que defender a própria filha, bater o pé e falar, não, minha filha não faria isso. Até porque, gente, é uma criação. Né? Tipo, eu acho que muitos pais, se você cria seus filhos de verdade, você tem que conversar com eles no particular. Foi você? Confessa pra mim. Assume pra mim. Não foi, mamãe, eu não peguei. Então tá, então eu vou te defender. Mas se você tiver sido culpado de eu te defender, aí a gente vai ter um problema. Sabe? Então precisa de ter sim essa defesa, precisa de ter sim esse cuidado, esse olhar da mãe, dos pais para as crianças, né? Entenderam que sim, não tô falando que criança não rouba, que criança não pega, que criança não mente, acaba que, dependendo do ambiente que ela convive, isso pode sim ser desenvolvido dentro dela. Mas, se a menina não tem histórico nenhum, se ela não é uma menina que tem esse padrão comportamental, não é um padrão rígido, não é uma pessoa que tem isso, e do nada, né, ela tá falando que não foi receber, é muito traumático. E o pior é a difamação em volta, né, que ela carrega essa difamação, ela cresce com esse olhar distorcido da família dela, da mãe, né, dela, que deu a vida, que gerou a vida dela, ter esse olhar distorcido para com ela. Realmente é doloroso, mas eu também acredito muito na justiça divina e eu acredito muito que as histórias,
elas têm um começo, meio e fim. E às vezes pode demorar, mas a resposta e a verdade vai aparecer, sabe? Então entrega pra Deus e coloque que a verdade sempre apareça, seja justa com as suas coisas e não tenha medo de dizer a verdade nunca. Foi muito certo você ter dito a verdade e compreensivo ter assumido um erro que não era seu, né? Porque não tinha outro caminho também, não tinha outra opção. Uma hora você vai crescer e você vai conseguir montar um diálogo bem estruturado dentro de você para conversar tanto com a sua mãe quanto com a sua irmã de todo esse mal que foi causado por conta de um dinheiro que não foi roubado de fato, não por você, né? E eu espero muito que você consiga alcançar isso, que você faça tratamentos psicoterapêuticos, porque a terapia, gente, ela resgata muitas memórias e ela ressignifica, sabe? E ela te ajuda a organizar os seus pensamentos, o seu emocional, para você poder chegar no resultado positivo. Me manda sua história se você também já foi acusada de um roubo que você não praticou no storiescanaldiepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.